Pastor Felipe. Ó, vou te adiantar uma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma reportagem de você, muito vagamente eu lembro. Fiz questão hoje de não procurar, porque eu sei. Acho que a gente tem muitas outras coisas pra falar, mas se você sentir à vontade e quiser falar sobre quando começou, quando apareceu o Felipe na mídia, se você quiser contar a sua história, Não, você acho que a fica à gente pode vontade. falar sobre outras coisas, Mas entendeu? O se que não quiser falta é falar. conteúdo, entendeu? Sobre Bíblia, sobre vida. É igual você perguntou, a Bíblia condena, né? Uhum. Muitas pessoas elas fazem essa pergunta porque elas são ensinadas. A gente precisa entender que a tradução para o português ela é recente. Até então, geralmente as igrejas elas tinham o que os padres narravam, geralmente era em latim. Quando vem o advento da imprensa com Gutenberg, que ele imprime a primeira versão, né, da Septuaginta da Bíblia, é que ela começa a ser popularizada. Mas até então, a maioria das versões, até a década de 80, ela era num linguajar que as pessoas não entendiam, muito rebuscado. Uhum. Então, o material bíblico que nós temos, ele é extremamente recente. As pessoas, elas têm a possibilidade de ler a Bíblia em diversas versões agora com o advento da internet e da globalização. Então, eu entendo que era sempre muito difícil questionar algumas coisas, já que você não tinha material de apoio, você não tinha estudiosos do assunto, você tinha o que alguém falou e geralmente essa pessoa não falava em português. Certo. Ela traduzia para o inglês textos muito antigos. Então, assim, nós temos algumas passagens bíblicas que condenam a homoafetividade. Uma delas é em Levítico, que diz que com o homem você não pode se deitar como se fosse mulher, porque isso é abominação. Certo. Isso é verdade. Está lá na lei dos levitas, levíticos, um texto voltado para o povo de Israel, para os hebreus, para os judeus. Mas também, nesse mesmo texto, diz que uma mulher que tiver menstruada não pode tocar em absolutamente nada, Uhum. porque tudo que ela tocar deve ser jogado fora. Uma pessoa que faz uma horta em casa está sob maldição. Também diz que eu não posso comer camarão de hipótese alguma. Levíticos, né? Tem a questão da carne de porco também. São inúmeras regras. Então, a minha única dificuldade é, se você quer seguir esse texto, então siga todos. Mas o próprio Jesus disse que era impossível seguir toda a lei. Uhum. Só que as pessoas elas escolhem, a igreja a cada geração ela escolhe um pecado para combater. Por quê? A igreja ela tem um inimigo mor, que seria Satanás. Só que esse inimigo ele é abstrato. Ele não é palpável. Então, a sua guerra santa, ela fica muito vaga quando você não pode ver o seu inimigo. Então, ela sempre precisa de um inimigo palpável. Durante um tempo foram as mulheres, então por isso qualquer mulher que se é, desse a oportunidade de falar, ela era queimada na fogueira como bruxa. Uhum. Durante muito tempo, os pretos foram grandes inimigos ou apenas mercadoria. Vale ressaltar que, infelizmente, muitas das sedes da Ku Klux Klan eram feitas dentro das igrejas norte-americanas. É, a gula já foi um pecado capital. Né? O que é um pecado capital? Um pecado que não tem perdão. Uhum. Morreu, você está condenado eternamente. Hoje, o ponto é a homossexualidade. Pode ser que daqui alguns anos o pink money, o dinheiro gay, fale tão alto que ser gay não seja mais pecado, mas seja ser marxista, comunista ou de esquerda, como eu tive que ver ontem, infelizmente, né? Uma das denominações que me formou, a presbiteriana, que sempre disse que nunca se envolveria com política, ela emitiu um decreto que deveria excluir os seus membros de esquerda. Então isso é um absurdo sem tamanho para defender o governo. Então assim, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento ele tem alguns outros textos,
mas nenhum sobre homossexualidade. Todas as traduções, elas não falam sobre isso. E aí é quando eu bato nesse assunto. Eu falo, se a pessoa quiser ouvir sobre o que diz o original, sobre como foi montado a Bíblia, a gente discute. Se não, como a maioria diz, não, está escrito, eu vou cumprir. E aí é o que eu falo. Por exemplo, a menina, ela teve uma fala muito infeliz. E ela disse assim, você vai para o inferno. A Bíblia foi escrita para os judeus. Os judeus não acreditam no inferno. Então já começa errado ali. Então você não vai para o inferno porque não existe inferno para o judeu. Tá, então, mas eu vou para onde? Só ler os versículos seguintes do que ela condena. Ela diz que uma mulher, no versículos seguintes, diz que uma mulher não pode falar em público. Então ela está falando. Ela está em pecado. Olha só o que interessa pra eles, que é o que é o pecadinho e o pecadão. Então assim, é muito conflitante, porque quem quer entender, quem quer discutir, quem quer conversar, ok. A gente conversa, você traz os seus argumentos, eu mostro o que está escrito, e aí você decide se você quer ou não. Mas a maioria vai dizer, não, é pecado e ponto. Por quê? Porque está escrito. Não adianta eu dizer, não está escrito. Ah, tá aqui, eu acabei de abrir, tá aqui escrito. Não está escrito. Eu posso te mostrar inúmeras outras versões que não está escrito, mas não vai fazer diferença.